Vou falar um pouco, né, tipos de implementos, propriedades físicas e químicas dos solos e recomendações, um pouco de recomendação e adubação. Quando a gente tem a gente sabe que toda a área agrícola que a gente vai implementar, inicialmente a gente tem algumas atividades que envolvem alguns tipos de implementos que são relacionados ao preparo, o que a gente chama de preparo inicial do solo, em que você tem um veículo motorizado com uma tração, com uma força maior, geralmente o combustível é a diesel, e acoplado a esse veículo, com essa tração, com essa força, que representa essa agricultura 3.0, né, que é essa implementação da mecânica para realizar alguns serviços de lavrar a terra, de produzir, né, vegetais, produzir carne, enfim. A agropecuária, ela tem relações com a mecanização para substituir processos que seriam manualmente no passado feitos pelo homem. Mas inicialmente uma área florestada, que tem uma floresta, você tem alguns implementos representados pelos correntões, motosserras, lâminas desenraizadoras, enleiradores, escavadeiras que são utilizados para essa área. Então, você comprou uma área que tem uma floresta, você necessita, inicialmente, é claro que muitos desses implementos você não utiliza de uma maneira frequente, até mesmo quando você já tem uma área já desbravada. Uma área que você pretende desbravar, você precisa de equipamentos com uma força motriz maior para realizar justamente a retirada dessa superfície e fazer com que a superfície do solo ela fique toda plana ou ela fique geometricamente linear, para que possam receber as sementes, para que você possa empregar as técnicas de cultivo. Então, você vai ter sempre essa tendência. Geralmente, eu estou colocando isso de propósito, porque às vezes nós, como profissionais, pensamos que a gente sempre vai encontrar uma área de produção sempre lavrada, já pronta, né? A grande maioria, ela foi, né, ela se encontra com essa característica, em que o revolvimento desse solo, representado por essa agricultura convencional, que a gente chama, né, tradicional, ele ele vai necessitar de alguns implementos característicos, típicos, em que vocês vão estudar em algumas matérias nas disciplinas posteriores, tá? Com maior profundidade, é claro. Então, uma delas, para essas áreas, considerando agora uma área que você pretende colocar um cultivo de uma hortaliça, de uma fruteira, o cultivo de um cereal, de uma oleaginosa, né, o cultivo até mesmo de plantas com interesses arbóreos, né, eucalipto, você necessita dos correntões, né, então você vai precisar da motosserra para fragmentar essas áreas, e esses correntões seriam essas, né, ela fica presa a dois tratores, e esses dois tratores vão passando e meio que derrubando, fazendo um tombamento dessas árvores inicialmente, e depois vocês vão usar os outros implementos para desenraizar, desprender, né, então, né, muitas dessas árvores estão fixamente presas nessas áreas, então vocês podem utilizar para uma segunda etapa, tratores, né, contendo essas lâminas desenraizadoras, algumas elas são, né, abertas, né, com espaçamentos, algumas elas são mais diretas, e elas começam a realizar o que a gente chama de enleiramento. No passado era sempre muito comum você colocar todas essas árvores, esse resíduo grosseiro de troncos de árvores, formando essas leiras, e depois as pessoas tacavam fogo, né? Ou então com sistemas que às vezes não utilizam os correntões, né? Com sistemas que envolvem só a questão do trabalho, né? Com machado, às vezes é uma área pequena de agricultura familiar, com machado você vai derrubando essas florestas e depois vai tentando deixar a área, o campo limpo para receber as sementes e realizar o plantio das diferentes culturas, né, que a gente tem, que são exploradas pelo homem. Então, essas são algumas das variações que nós temos de lâminas desenraizadoras que tem essa função de
de fazer essa limpeza dessa superfície, retirar esses troncos e empurrar. Esse material ele tem um peso muito grande para fazer isso à mão. Imagine antes, no passado, onde tudo era feito à mão. Então, quando você tem uma máquina que faz esse serviço pesado, que necessita de muito esforço, de muita força, de muita energia, isso com certeza explica do porquê que as fronteiras agrícolas se expandiram, porquê que a gente tem tantas áreas de produção hoje no Brasil e no mundo também, né? Graças à questão da implementação de maquinários, de mecanização. E aí, você sabe que alguns relevos, eles têm você faz levantamentos topográficos, e nesses levantamentos você percebe essas alterações de relevo, de altitude, né? E é necessário que os seus talhões, que as áreas, né? Se você tem uma área com diferentes desníveis de altitude, você pode dividi-la em talhões, ao invés de deixar a área inteira com uma mesma altitude, você pode dividir, fracionar em vários talhões, onde cada talhão você vai homogeneizar para que você depois consiga implementar. Vocês sabem que o nível, né, da superfície do relevo do solo, ele vai ser muito importante para realizar procedimentos de plantio, de adubação mecanizada, até mesmo aplicação de pulverizações, né, e a própria colheita. Então, geralmente, você vai ter as propriedades agrícolas divididas em talhões, onde você vai tentar homogeneizar esse relevo. E as escavadeiras vão realizar essa tarefa. E é mais uma questão que vocês poderiam me colocar nesses procedimentos, né, de revolvimento, de alteração, às vezes, de cursos, ou formação de estradas, formação de tanques de contenção de água, né, que são medidas de conservação para reter a água que escorre na superfície e evitar com que haja erosão, né, ou reduz o impacto da erosão próximo às estradas, né, que são as vias para você entrar dentro da área produtiva para realizar o plantio, o semeio, a calcareação, a adubação, a aplicação de produtos fitossanitários, a própria colheita. Então, você necessita de alguns veículos, e as escavadeiras teriam essa propriedade, né, para realizar essa ação. E aí vocês poderiam me questionar essa questão desse revolvimento tão grosseiro, né, que uma escavadeira como essa, né, um trator como esse pode realizar, a ponto de você transferir ou então você aflorar horizontes que não são ótimos para a agricultura. Então, isso explica do porquê que, às vezes, até mesmo no próprio talhão, você tem uma heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, você retira, né, quem mexe não consegue entender. Você retira camadas de horizonte A, né, que tem, dependendo do solo, da rocha de origem, dependendo da região, você vai ter espessuras variáveis. E até mesmo no próprio talhão, você vai ter uma espessura variável. E quando você mexe com esses processos, né, você indubitavelmente necessita depois, durante o cultivo, que você restabeleça a incorporação de material orgânico nessa superfície, para que você torne sustentável, para que você torne viável o processo produtivo. Então, você tem um material orgânico, você vai ter biota viva, diversidade de microbiota viva, e você vai ter a incorporação de nutrientes para essas plantas, a facilidade, né? A facilidade não, a favorabilidade para que as atividades, por exemplo, de calcareação, de adubação, elas sejam eficientes e que as plantas consigam efetivamente absorver, que você consiga conter a acidez do solo, que você consiga restabelecer, aumentar e incorporar essa camada de horizonte A, né, nos solos. Você sabe que áreas agrícolas em que você tem exposição de rochas, elas são consideradas, né, o afloramento de rochas, para você realizar uma operação de revolvimento, ele é prejudicial. Então, ele é considerado um solo, uma área inapta para a agricultura a partir do momento que você tem afloramentos de rochas, porque vai prejudicar essas atividades de mecanização, né? Vai prejudicar, e a qualidade do solo é menor. É um indicativo de que a qualidade do solo é ruim. Assim como algumas espécies vegetais que são presentes, elas são indicadoras de acidez. Então, essas coisas
por exemplo, vocês podem ter, às vezes, grandes investidores de áreas de terra, né? Tem pessoas que são ricas e querem investir em agricultura. E podem contratar vocês como agrônomos para saber se esse solo é bom, se a área é boa, se a condição de declividade é boa, se o recurso solo, recurso água, recurso, né, presente daquela propriedade, você pode fazer essa avaliação. E aí eu coloco um marcador, essa história do relevo, né? Relevo é uma questão que o agrônomo vai olhar, afloramento de rochas no meio da paisagem, né? Solos muito acidentados, eles prejudicam a questão da exploração, né? Eu falo isso porque para vocês é muito natural encontrar aqui no Centro-Oeste áreas muito planas, com pequenas declividades. Mas se vocês forem para outras regiões do Brasil, vocês vão perceber uma grande alteração com relação a esse relevo, e isso vai ter um impacto com relação ao valor econômico daquela propriedade, daquele talhão. Então, marquem isso, quando estiverem nas disciplinas, fiquem atentos a esses marcadores, o que é, ou então até mesmo estiverem andando por aí, dirigindo, vendo o campo, vendo as áreas, aquela área, o que ela tem de características favoráveis para a questão agronômica, né? Então, vocês vão ter disciplinas de solo que vão responder essa questão. Vocês vão ter disciplinas de plantas daninhas que vão colocar essa questão, né? Que vão ajudar a responder essas questões. As disciplinas de geoprocessamento, as disciplinas de topografia vão auxiliar a questionar, a verificar essa questão, tá? A proximidade da propriedade a uma via de escoamento, né? Você produz e você precisa mandar isso para algum local. Se você está perto de um trilho, né, de trem, você pode fazer, transportar o seu produto, o seu grão gerado, o seu alimento, a sua matéria-prima, via transporte férreo, ou via, você está perto de uma rodovia, de uma BR, de uma GO, né, ou de uma rodovia com boa qualidade, então isso tudo vai valorizar a sua atividade, que são elementos que envolvem, não é só dentro da propriedade que você, como agrônomo, vai considerar também aspectos fora da propriedade, tá? Então, outra forma que vocês têm, né, outros equipamentos que vocês vão ter são as calcareadeiras. Vocês sabem que eu acho que uma das primeiras atividades mecanizadas, né, desculpa, primeiras não, além das atividades de revolvimento, e dependendo do tipo de cultura que você está utilizando, cultivo extensivo, né, cultivo de grãos, de oleaginosas, ou de café, de fruteiras, frutíferas, você vai preparar esse solo, revolver das diferentes formas, que eu vou falar daqui a pouco, e aí, antes de realizar o plantio, não que o calcário ele tenha uma relação fitotóxica para as plantas, né, ele não tem problema nenhum. A questão é que o calcário ele vai neutralizar o alumínio, né, e o alumínio e o hidrogênio. Então, à medida que os solos, a grande maioria dos solos do Cerrado, vamos falar por aqui, os solos que são degradados, exemplo de um solo degradado, uma pastagem degradada, você vê uma área cheia de cupinzal, uma área cheia de formigueiro, isso é um indicador de que aquele solo não está sendo bem manejado do ponto de vista agrícola. E aí, um solo ácido, né? Algumas plantas são indicadoras de solos ácidos, samambaias nativas são indicadoras de solos ácidos. Então, você vai fazer análise química, análise física, vai verificar essa concentração de alumínio, vai verificar o pH desse solo, e mais ou menos 60 dias, 30 dias, 90 dias, varia, né? Cada autor fala né, de diferentes formas. Você vai colocar esse calcário, né, em geral, 60 dias, para que ele lixivie, para que, depois que eu apliquei o calcário, eu possa utilizar alguns implementos que vão auxiliar nessa incorporação desse calcário no solo. E no momento que ele está incorporado, ele vai reagir com essas moléculas, vai ficar em contato com o alvo, né, com as moléculas de H+, de alumínio, mais 3, e vão neutralizar. Uma das questões, alguns de vocês fizeram técnica agrícola, devem ter estudado isso, outros não estudaram. Vocês sabem por que o calcário é prejudicial para a agricultura? Calcário não. A acidez do solo é prejudicial. O calcário é benéfico, né? A gente não pode esquecer disso. Aplicar calcário é algo que
mediado, né, a quantidade é mediada pela análise do solo, análise química e física do solo. Mas por que um solo ácido é ruim? Vocês sabem me dizer? Vocês estão no primeiro período, o que vocês trazem de bagagem disso? Acredito que já a disponibilidade de nutrientes há pouco. Isso é uma das características. E que mais? Mas por que um nutriente afeta a disponibilidade de nutriente? Então, por exemplo, se tiver um solo com um pH adequado, o nutriente sempre vai estar disponível para a planta? Sim ou não? Aí você ficou com dúvida, né? Daí apertou, né? A professora apertou. A questão da acidez é o principal elemento em que vai prejudicar essa questão da absorção. Existem, vocês vão aprender em nutrição, outros fatores, existem compostos complexos em que você aplicou, né, fez a operação de adubação, né, tanto de plantio quanto de cobertura, e eles podem ligar. Existem também outros processos que ligam os nutrientes. Você faz uma análise do solo, tem o nutriente, mas não entende por que a planta não está absorvendo, por que a planta está absorvendo sintomas de... Eu coloquei um vídeo lá para vocês, que o cara colocou lá, lembra da planta de soja? Né? Colocou em hidroponia, e aí na água ele colocava com nitrogênio, fósforo, potássio, as faltas, né, as deficiências dos nutrientes. Mas você pode ter outros fatores que também possam prejudicar, mas esse seria o principal. Você aplica calcário para que você disponibilize, né? Para que quando você colocar próximo da raiz dessa planta o nutriente, esse nutriente, né, ele fique disponível. Então, primeiro, o nutriente sólido, falando de um adubo químico, nutriente sólido, ele é dissolvido, hidrolisado, ele é quebrado. A sua forma iônica vai ficar na solução do solo, próximo a essas raízes dessas plantas, e nessa solução do solo, esses nutrientes serão absorvidos. A questão é, quando você aduba, ele pode seguir um outro caminho. Ele pode lixiviar, pode infiltrar, vários componentes podem infiltrar pelo perfil do solo, lixiviar é isso, é infiltrar pelo perfil do solo, ou pelas enxurradas, né? Você pode ter nutrientes que vão ser lavados superficialmente pela erosão superficial, por isso que vocês têm a questão da adubação, do plantio direto. E aí você perde. Então, a função principal é para isso, para você disponibilizar, é a mesma coisa. De que vale para vocês, né? Vocês estão vendo lá, parece que está tendo um programa agora chamado No Limite, né? Que o pessoal anda no meio do mato para arranjar comida. Então, se eu dar 1 quilo de arroz para vocês, imediatamente vocês precisam de um processo para que esse arroz seja... o arroz, sem cozinhar, ele não tem valor nenhum para você. Você precisa, com o calor, degradar, disponibilizar o amido, para você poder utilizar aquele arroz para a sua dieta. Então, é algo mais ou menos nesse sentido. É isso que acontece com os diferentes fertilizantes químicos. Você é sólido, precisa de água, período de chuva, né? E aí a planta ele vai se degradar, vai se ionizar e ficar disponível na solução do solo. E aí vocês podem ter uma série de situações. E o calcário ele serve para isso. O calcário aplicado em diferentes sistemas de cultivo, né? Aqui uma situação mais localizada, ao invés de você colocar espacialmente, aqui como as plantas ocupam quase, elas são muito próximas umas às outras, você coloca quase que muito, né, de uma maneira espacial, né, distribui espacialmente o calcário. E aí tem vários equipamentos que são utilizados, né, para você fazer a aplicação. Aqui em cima, né, você revolveu o solo, ao invés de você formar um canteiro, você formou esse talhão, né, contendo onde você vai colocar as espécies, e vai fazer a aplicação para fazer essa correção. Então, vocês têm equipamentos e também vocês têm processos que são manuais, né, 80% da agricultura é agricultura familiar, então vocês têm muitos desses processos, dessas etapas que eu vou falar mecanizadas,
que são feitas de uma maneira manual. Aqui, né? Então, vejam, existe também um questionamento a respeito de lançamento, né? Existe um sistema de aplicação de calcário que ele gira um disco. E no momento que gira um disco e o ambiente está muito seco, ele leva essa poeira de calcário e o pessoal sempre brinca, você vê isso, que alguns produtores aplicam na sua propriedade, só que devido a essas questões de forma incorreta de aplicação, ele está, por deriva, né, do calcário, está, né, alcalinizando, calcareando as propriedades do vizinho. Então, o agrônomo vai enxergar isso, né, o agrônomo necessita enxergar em cima, desde desses equipamentos que existem, a forma correta de regulá-los, né, a calcareadeira, a plantadeira, né, a adubadeira, a semeadeira, enfim, os pulverizadores, para que você consiga ter uma boa performance, para que você consiga atingir o seu objetivo, atingir o alvo. Então, você tem um inseticida que tem que atingir o alvo, que é um inseto. Você tem um fungicida que tem que atingir um alvo, que é um micro-organismo, que é o fungo. Você tem um herbicida, que é uma molécula química que você tem que atingir uma planta daninha. Assim como você tem outros, durante o sistema, que a gente tem a aplicação de não só fertilizantes químicos, mas adubos orgânicos, né? Então, às vezes, muitas propriedades são próximas de granjas, aqui na região a gente sempre percebe isso, às vezes usam equipamentos, o mesmo equipamento para calcarear, para espalhar adubo orgânico, e que é muito caro, né? O grande problema, por exemplo, do adubo orgânico, até mesmo do próprio calcário, o calcário é caro quando fica muito distante da fonte da onde produz. Se você tem acesso a esses insumos e a distância geográfica é curta, então isso é um ponto positivo, uma redução de custo de produção. A sua propriedade é um outro ponto para vocês imaginarem o que é uma boa propriedade, né? Você está falando sobre distância, sobre estrada, sobre escoamento de produção e até mesmo o acesso aos insumos é um outro ponto que vocês vão imaginar. Mas aqui vocês têm, só para imaginar, para vocês chamar a atenção, que existem alguns equipamentos em que vocês necessitam estarem atentos com relação às atividades, e eu considero que eu mesmo saí da faculdade, tinha dúvidas, tenho dúvidas até hoje sobre essa regulagem, e cada equipamento que é lançado é nova tecnologia, e a gente precisa sempre, se está trabalhando com isso, com um plantio, reconhecer e acompanhar todas essas mudanças tecnológicas que são colocadas dos equipamentos que são lançados, né? Muitos de vocês adoram visitar as feiras agrícolas, mas vão lá, exploram muito pouco. Às vezes às vezes, quando era presencial, a gente fazia excursões técnicas. Uma vez eu levei os alunos para o Mato Grosso, mas eu aproveito muito pouco disso, de olhar os diferentes maquinários, as diferentes tecnologias, de explorar, de perguntar para o fabricante que está ali, para os expositores, as particularidades que cada equipamento possui, que as tecnologias que estão sendo colocadas lá. E eu vejo, às vezes, as pessoas vão mais para beber cerveja, ficar olhando para tudo e falta um pouco de maturidade para entender e olhar para o setor e ter um senso de oportunidade, estar no local e na hora, né, de frente com uma série de coisas que às vezes a gente não tem dentro da faculdade para poder ensinar essas tecnologias, essas viagens técnicas que a gente faz, com o intuito de trazer, de estreitar, de ver aquilo que de mais novo existe de tecnologias para que vocês possam aprender, né? O que eu tinha falado para vocês, né, as calcareadeiras, que às vezes você tem, forma quase como uma nuvem, e você está calcareando, eles brincam, né, calcareando o vizinho, né? Então, às vezes, o período, o momento que você aplica, as condições de umidade podem influenciar, ou o tipo de equipamento que você utiliza, né, ele pode provocar o que a gente chama de deriva. Então, é famoso falar da deriva, né? Deriva é o desvio do insumo com relação ao alvo. Então, se você tem esse desvio, você está gastando dinheiro, né?
Então, se você não atinge na sua propriedade a quantidade que foi calculada, isso é um aspecto negativo, né? E aí você tem sempre implementos agrícolas, são esses diferentes equipamentos que eu estou apresentando, a calcária-deira, né? Mais que eu falei, as escavadeiras aqui, isso aqui é a parte para a área inicial, né, os correntões, e agora eu estou falando do preparo periódico do solo, e o primeiro preparo periódico são as calcáriadeiras, além dos implementos de revolvimento de solo, que eu vou colocar lá para vocês. Nessa foto, esse solo já foi revolvido. Eu vou mostrar daqui a pouco os implementos que são utilizados. Tá? Então, isso é um elemento que a gente vai colocar. Então, geralmente, você sabe a diferença de safra, primeira safra, segunda safra, ou as safras e as safrinhas, você sabe a diferença? Tem a ver com essa foto, tem a ver com esse insumo que eu estou aplicando. Qual a diferença de safra e safrinha? A safra, ela demora mais, né? Demora mais? Isso. E a safra, eu acho que é com 90 dias. Tempo, então, você está colocando tempo. Não necessariamente, né? A produtividade? É uma consequência. Mas por que tem diferença de produtividade entre safra e safrinha? A disponibilidade de água é diferente, não? A disponibilidade de água é diferente, a época de chuva, a época de seca. Tá certo, tem diferença. Mas por que existe essa diferença? Você falou chuva, né? Sim. Mas é só chuva? Uma planta precisa só de chuva? Não, a água, luz e nutrientes. É o período de fotoperíodo, né? Eu acho que fala. Período. O que é fotoperíodo? É período de luz, né? Foto, né? Período de luz, quantidade de luz. Algumas plantas são muito influenciadas pela luz, tá correto. Então, safra, vocês deram uma definição. Só que às vezes a gente não sabe explicar, né? Safra é o período do ano em que uma determinada cultura você vai plantar, existe um calendário, o melhor data, o melhor momento, para que você explore melhor o seu cultivo, para que essa planta, ela vai ter a melhor condição de fotoperíodo, de umidade, molhamento foliar, de umidade relativa, índice pluviométrico, regime de chuvas, e, consequentemente, é o melhor, logo você vai investir mais. Investir em corrigir no solo, investir em fazer adubação orgânica, adubação química, a comprar herbicida, inseticida, fungicida, tudo isso tem um custo. É um agronegócio que a gente está falando. Então, logo, por que você investe tanto? Porque é o melhor período, a safra é isso, é o melhor período em que você faz o investimento, e vocês falaram de um ponto aí. Ele vai dar melhor resposta. Então, algumas culturas, elas são colocadas na safra, e outras culturas, elas são colocadas no que a gente chama de safrinha. Então, ou seja, safra é onde você emprega o máximo de tecnologia, investimento, e a safrinha, onde conceitualmente é isso. A gente usa de uma maneira errada o conceito de safrinha aqui no Centro-Oeste, às vezes a gente mistura. Mas a safrinha seria num período, sabe os períodos que não tem chuva? Os períodos que não são aptos para a produção. Mas você tem uma área, às vezes você pega o residual das adubações, de tudo aquilo que você investiu nas áreas, e faz um plantio. Sorgo é uma planta que vive muito bem em período de seca. Então, vamos imaginar que o período... Vamos falar do caso do milho. O milho é plantado, a gente sabe, vamos falar aqui do Centro-Oeste. Então, a primeira safra, o milho é plantado em 3 safras. Primeira safra é de setembro até dezembro, primeira safra, ou seja, é o filé mignon do período ambiental. Então, você vai investir muito com calcário, com equipamentos, com tudo. E aí você coloca material precoce de soja. Por que planta soja primeiro, pessoal? Por que vocês não plantam? A área brasileira não é plantada milho em primeiro lugar. Por que vocês acham? Custo de retorno? Isso, retorno econômico, é dinheiro. Porque soja dá mais dinheiro. Se melancia desse mais dinheiro, ia plantar na primeira safra em todas as áreas, ia ter uma grande área de melancia sendo plantada. É isso.
o motor de propulsão da agricultura, do desenvolvimento, é a cultura que mais rende dinheiro. Tiveram períodos no Brasil que mais plantava café, tinha períodos que mais plantavam outras, cana. Algumas regiões, alguns estados plantam mais de uma determinada espécie, porque para aquele estado existe uma aptidão melhor para aquela cultura. Mas, enfim, primeira safra planta soja, daí na segunda safra, né, porque ainda pega um pouco de chuva. Aqui a chuva, ela para pelo mês de maio, né? Mas você tem chuva em janeiro, fevereiro. Então, você tem uma metade do período com chuva e outra metade sem chuva, que a gente chama erradamente de safrinha. Porque safrinha, conceitualmente, é um período inteiro, desde o plantio até a colheita, sem água. Mas daí é aquilo que a gente chama de segunda safra, que seria de janeiro até abril, por aí. Segunda safra. E algumas regiões do Brasil, no caso do milho, que é o exemplo, você tem lá de abril até junho a terceira safra. E aí, de abril até junho, seriam as regiões do Nordeste, onde plantam milho. E é uma área bem pequenininha de plantio. E aí, a questão de tecnologia que a gente está falando, né? Se a produtividade é altíssima na primeira safra, ela vai reduzindo na segunda safra a média, e a terceira vai reduzindo mais ainda, tá? E aí, é onde você vai ter mais investimentos na primeira safra do que na terceira, por causa de resposta. Por que você vai investir em algo que não dá resposta? Né? Se o Rodolfo, ele detesta a corrida, ele nunca correu, e aí eu vou investir no Rodolfo para ele ser um atleta olímpico. E aí eu vejo que o Renan sempre é um atleta, que ele corre, tem aptidão, e etc, etc. E por que eu vou investir no Rodolfo e não no Renan, que tem essa aptidão? Então, o período, a safra é o período que está relacionado a que tem maior aptidão para aquela cultura e que vai dar mais resposta. Não quero dizer que o Rodolfo não vai ser um bom corredor, mas vai dar mais trabalho, né? Vai fazer eu gastar mais. Então, se a gente está falando de um ponto de vista bem racional, né, quase como uma metáfora, em seres humanos a gente não pensa desse jeito, né? Mas basicamente do ponto de vista daquele que vai dar mais, daquele momento do período do ano que a gente vai expressar melhor o seu potencial para a cultura, as safras. E aí você vai ter calcariação, todas essas operações, esses investimentos que o agronegócio requer. Você sabe que o dinheiro de muitas propriedades, eles vêm de financiamentos do banco, de projetos em que os bancos emprestam, o produtor cultiva, então ele espera que ele produza para que depois ele pague, né, os juros desses empréstimos, desses financiamentos que são realizados. Às vezes os governos têm projetos para baratear esse acesso, ou facilitar esses acessos. A história dos veículos, né, você compra alguns veículos para a agricultura mais baratos por causa dessa questão de incentivos fiscais para a agricultura, né? Vocês devem ter ouvido falar que nesse momento, por exemplo, de pandemia, o que sustentou o Brasil, né, o Brasil está em crise, mas a crise só não foi pior porque a agricultura tocou esse processo. Esse é um ponto. Outro segundo ponto é aproveitar para colocar aqui para vocês, essa bolha, né, que às vezes as pessoas que vivem em grandes cidades nem sequer, ou então que questionam. Esses dias eu vi um vídeo que me faz assim, na verdade não tenho nem um pensamento crítico, mas eu tento pensar muito de como eu responder essas questões que colocam da soja transgênica, com relação aos insumos. Eu acho, sim, a gente sabe que o mau uso de todos esses elementos, eles podem prejudicar o ambiente, prejudicar animais, podem prejudicar a sociedade, essas moléculas podem chegar. Mas você vê, às vezes, algumas críticas que não são muito práticas, em que elas não estão contextualizadas e que precisam, né, de vocês, que vocês ensinem para as pessoas, que vocês divulguem informações, dialoguem para que as pessoas entendam quais são os elementos que contêm esse processo produtivo que a gente tem. A gente tem algumas atividades dentro da agricultura que talvez que você possa discordar, e outras que você possa concordar, que possa entender, mas que um julgamento por falta de compreensão,
Isso que eu acho que a gente precisa combater para a sociedade, para fazê-los entenderem a questão, a relação de pesticidas, por exemplo, com o processo produtivo, ou até mesmo, eu sou muito a favor da questão da redução, da questão de sustentabilidade, da diversidade, mas eu entendo que o arroz que eu como, o feijão que eu como, dentro desse contexto, dentro das divisas, né, dentro do dinheiro, do imposto que é gerado, ele é advindo dessa matéria-prima gerada nesse sistema, em grandes áreas, em grandes proporções, sabe? Então, eu acho que vocês precisam estar muito preparados para entender o que são transgênicos, entender, não defender por defender uma multinacional por defender, mas qual o papel desses pesticidas, adubação química, adubação orgânica, tudo, para que vocês possam aproximar mais esse mercado, né? Porque eles são os nossos consumidores. Essa bolha que existe em grandes cidades, que você vê sempre crucificar a agricultura. E eu acho que não é por aí a questão de crucificar, mas sim de informar. Então, aqui outro sistema, né, de aplicação de calcário, ao invés de você gastar, é mais localizado, às vezes algumas plantas o espaçamento é maior, então bastante interessante. Você tem algumas adubadeiras para pequenas propriedades, você já deve, eu já, acho que no primeiro estágio que eu fiz uma tobata, né, em que você tem lá, corta, às vezes você faz as duas atividades, tanto de plantio, numa altitude, e mais profundamente você coloca o adubo. E à medida que a raiz for desenvolvendo, ela não queima, né, você sabe que tem um efeito salino, você não pode colocar uma grande quantidade de adubo químico próximo a essa raiz, tá? E hoje vocês também têm uma série de iniciativas muito interessantes do que a gente chama de adubo organomineral. Alguém sabe me dizer o que é um adubo organomineral? Que eu acho uma tecnologia bastante fantástica, assim. O que é um organomineral? O ano passado eu visitei uma fábrica de um adubo organomineral. Eu levei uns alunos, a gente foi fazer uma visita, e aí eles queriam que eu fosse olhar o sistema produtivo e tal. Então, o organomineral é fugir um pouco desse padrão, de ter separado o adubo químico e o adubo orgânico. Então, eles pegavam camas de frangos, pegavam a partícula de adubo 414-8, por exemplo, 414-8, e ele ficava peletizado por essa cama de frango, por esse adubo orgânico, nos grãos. Então, ao mesmo tempo, você tinha essa relação, né? Pois a gente sabe que o adubo orgânico, o humus degradado, vai encher o meu solo de carga elétrica, consequentemente vai aderir os nutrientes, e esses nutrientes depois vão ficar disponíveis, né? Ao invés deles ficarem complexados. Vocês falaram sobre disponibilização. Então, isso é tecnologia. E aí vocês têm equipamentos, né, para fazer essas adubações, às vezes conjugados com plantadeiras ou semeadeiras, né? Aqui, 2 processos, lâminas, para realizarem a corte do solo, aqui quase como, né, uma escarificação bem rasa, mas para você colocar a semente dentro de uma profundidade. Então, vocês sabem que às vezes essas semeadoras, né, essas adubadeiras, essa profundidade é o grande ponto, né, do que diz respeito a você formar um stand ideal, né? Então, se você coloca numa profundidade ou muito superficial ou muito profunda, isso vai prejudicar a formação desse stand de plantas. O que eu quero dizer? Se uma área cabe em um determinado número de plantas, né, e você colocou 50% da capacidade que tinha, isso é antieconômico, né? E isso está relacionado a uma questão básica, que é regulagem de equipamento, né? Regulagem da plantadeira, da semeadeira, para ser colocada lá, tá? Então, esse aqui, às vezes, você usa para calcarear, para distribuir insumos, até adubo orgânico, já vi isso, ó, tá vendo? Ele é um disco, esse disco fica ligado, acoplado ao trator, e ele fica girando e fazendo spinning, né, ele jogando o material ao redor, tá?
E aqui as semeadeiras, né? Quando você coloca, eu sinceramente vou falar para vocês, eu não sou da área, mas estou tentando colocar uma ideia introdutória. Então, quando eu coloco plantadeira, ele veio esses equipamentos um pouco diferentes, né? E semeadeiras, quando você fala de semeadeira, seria esses padrões acoplados, né? De implemento acoplado, né? Necessitando da energia do trator para realizar os processos. Então, geralmente, essas semeadeiras de oleaginosas, de milho, né, de gramíneas, enfim, de plantas que são cultivadas num grande espaço, numa grande área, você tem as duas atividades, ou seja, você faz uma adubação de cobertura, né, de plantio, né, para você não ter que fazer duas operações e colocar o adubo próximo da planta, por isso que é feito simultaneamente nessas áreas. Quando é uma fruteira, um outro sistema de cultivo, uma outra espécie vegetal, talvez você possa separar o semeio, né, e o plantio. Mas essa é a explicação das duas operações serem feitas ao mesmo tempo. O espaçamento entre elas, às vezes, é de 20 centímetros, né, de meio metro, enfim, dependendo da cultivar, do hábito, do crescimento, essa regulagem desses espaçamentos são feitos por vocês. A questão do entupimento, né, se o solo está muito molhado, isso vai prejudicar, ou se o solo é um solo leve, se o solo é um solo muito pesado, isso vai ter uma influência para o plantio, vai ter uma influência com relação às operações de revolvimento desse solo, tá? E isso, é claro que a energia gasta por esse trator, também, o diesel gasto por esse trator, vai também sofrer com essas diferenças de tipos de solos que vocês vão encontrar, tá? E aí vocês têm sementes que às vezes elas são peletizadas, vocês têm envolvido uma capa, né? Você coloca inoculantes, né? A bactéria que fixa o nitrogênio, você coloca um tratamento de semente, a gente chama de TS, coloca nesse material para que você consiga realizar o plantio e proteja a semente nos primeiros momentos iniciais que ela for germinar. E a safra que a gente estava falando agora há pouco, o conceito de safra e segunda safra, né? Então, a segunda safra, o correto que a gente faz, né, de janeiro a novembro, de janeiro a abril, é chamado de segunda safra. Por quê? Porque ele tem um período que é de chuva e depois um período de seca, né? E a safrinha original, conceitualmente, seria você plantar num período que você não tem chuva. E o plantio, por exemplo, aqui, ele vai demarcar as estações de cultivo, né? Começou a chover, você vai começar a corrida para realizar o plantio das áreas, né? E porque a água, ela vai hidrolisar o amido, vai fazer com que essas reservas se disponibilizem para a semente e a semente começa a brotar dentro do campo que você inseriu, tá? Que você realizou o semeio, né? O fitotecnista gosta muito né? Dias após o semeio, você vai fazer o DAS, né? Você vai fazer a aplicação de um produto, né? De um fertilizante, de um aminoácido, aplicação de um fungicida, inseticida, herbicida, e aí você pode aplicar em dias após a semeadura, né? DAS, tá? E aí, o que eu estava falando para vocês, né? Então, esses seriam os tratos. Aqui, a gente está falando de calcário, seriam os tratos antes do plantio, né? E os implementos, as adubadeiras e semeadeiras que podem ou não estarem acopladas e serem utilizadas simultaneamente no momento do plantio. E durante a condução, não só inseticidas, fungicidas, herbicidas, o que a gente estaria acoplado ao que a gente chama de proteção de plantas, você poderia utilizar, né? Você tem sojas orgânicas em algumas áreas, você pode aplicar biofertilizantes, você pode aplicar aminoácidos, tem muitos sistemas hoje tradicionais que estão tentando aproximar essas áreas que, tradicionalmente, a gente falou sobre os tipos de agriculturas na última aula, que tradicionalmente estavam separados, mas por que eu não posso usar um meio termo, ou então algo que possa minimizar eu penso do ponto de vista econômico, né? Minimizar o custo de aplicação de inseticida e um fungicida e tentar, lembrando que quando eu aplico um inseticida, ao mesmo tempo que ele mata
o meu ácaro, o meu pulgão, mata a minha cigarrinha, a minha lagarta, ele também está matando inimigos naturais e provocando um desequilíbrio ecológico. Então, se eu conseguir utilizar lá meios biológicos que possam achar, né, minimizar esse impacto e reduzir resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de pragas a inseticidas, resistência de patógenos a fungicidas, por que não? Né? Então, isso é questão de usar o conhecimento e questão de gastar menos dinheiro. A gente está falando de uma maneira de agronegócio, é um negócio para a produção, para a geração de dinheiro, em que envolvem custos. Isso é custo. Eu preciso comprar um insumo, ele vai ter um custo, e nesse custo eu preciso depois colher a minha matéria-prima, eu posso processar essa matéria-prima e posso ganhar mais dinheiro, menos dinheiro para o mercado interno, para o mercado externo. É disso que a gente está falando. E aí existem equipamentos, agricultura, né? Uma vez eu vi uma informação de que as bombas costais seriam tiradas do mercado, mas, enfim. Tem as bombas de CO2 utilizadas em ensaios. A Jacto, né, é uma empresa que, talvez, se a gente voltar logo, né, a gente pode, mais à frente, quando vocês estiverem no 5º, no 9º período, programar uma viagem para essa empresa. Uma vez um grupo de alunos foram para visitar para a Jacto e conhecer toda a tecnologia, todo o portfólio, né? Existem várias empresas, mas quando se fala de pulverização, existem algumas empresas que são líderes, né? E que sempre estão próximas, né? Sempre buscam trazer inovação em cima dos seus produtos e conhecer sobre isso. Então, isso é muito interessante. E é claro, né, com relação à aplicação desses produtos, da mesma forma, né, que você controla essas pragas, essas doenças, essas plantas daninhas, o homem precisa usar os EPIs para proteger contra a inalação desse produto, evitar com que esses produtos eles fiquem em contato com a pele, que eles podem penetrar na pele. Você inalar, né, no ar. Então, isso é uma questão prevista em lei, né? Você é um agrônomo, você aplicando, ou você conduzindo um técnico para aplicar, você precisa ensinar. Ah, mas professor, é muito calor, é muito desconfortável, mas é o EPI que existe. Então, se uma pessoa, um funcionário que está sob sua responsabilidade, você pode perder o direito, né, se você como agrônomo não deu todas as condições para que o seu subordinado, né, ficasse protegido, né, não deu as instruções com relação ao uso de EPIs, isso é disso que a gente está falando, né, de fazer a coisa certa, de aplicar na hora certa, no momento certo, de usar a quantidade certa, né, e tentar minimizar, reduzir o número de aplicações. Se você tiver um número de aplicações que tem o mesmo efeito do que esses calendários de aplicação que a gente tem, isso é econômico, né? Isso é mais dinheiro no bolso, menos custo de produção e maior rentabilidade, né? Porque o que acontece? Você vende essa soja, vai ter que pagar os custos, pagar funcionário, pagar insumos, pagar as empresas, e o que sobrar é o lucro. Então, quanto menos você gastar, maior vai ser o que a gente chama de rentabilidade do seu agronegócio. E o agrônomo vai ser responsável por isso. Tá bom? Alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado para você. Jade, depois eu arrumo lá a presença, tá bom? Então, vocês têm esses diferentes equipamentos que podem ser utilizados. Aí vocês, como agrônomos, vão calcular o volume da cauda que vai ser aplicada por área. Ah, mas, professor, eu vi um avião aplicando. Claro, vocês têm outras tecnologias de aplicação também, que a gente chama aérea, né, com avião. E no futuro, a história dos drones também, né? Você tem drones que ficam aplicando, não só tiram fotos para vocês saberem o momento de aplicação, né? Existem técnicas, né, envolvendo agricultura de precisão, usando drones, por isso que eu coloquei drones para vocês. E vocês, de repente, no futuro, tenham lá um aviãozinho a controle remoto que vai realizar, né, isso seja mais frequente nos campos de produção, tá? Professor? Pode falar.
Sobre os pulverizadores, o senhor acha que é mais viável usar um pulverizador terrestre ou um avião? Olha só que interessante. Vocês têm uma disciplina chamada de tecnologia de aplicação. Ele vai falar para vocês. Por exemplo, você tem lá... eu esqueci qual que era o indicador. Você tem cada produto ou tecnologia, os tipos de bicos, e a questão do volume, a altura das plantas, né? Todas elas vão dar uma resposta. Por exemplo, vamos falar de fungicida. Você tem uma área de suscetibilidade muito grande das doenças que é no baixeiro. Então, se você tem equipamentos que consigam atingir o baixeiro com maior profundidade, então isso precisa ser colocado em pauta para saber se a aplicação terrestre, que de repente, né, consiga fazer com que esse produto, antes do fechamento do dossel, chegue nessas folhas, né, blinde essas folhas que fiquem na parte de baixo. A questão da aplicação aérea, ela tem uma grande... sempre se fala muito da aplicação com aviões, da distribuição dessas moléculas por área, dessa eficiência, né, que a gente chama eficiência de aplicação. E quando falo de eficiência de aplicação, estou falando dessas gotículas que carregam a molécula e que conseguem atingir o alvo. Então, às vezes, eu acho que vai depender do tipo de produto, da natureza do pesticida, para você poder relacionar qual é a melhor técnica. Se existem as duas, é porque provavelmente existe um determinado significado. Uma lacuna que existe na proteção de plantas é você chegar à molécula na parte de baixo. Acho que em soja, quando começa a florescer, quando começa na parte reprodutiva, ela fecha totalmente. E nesse momento começam a aparecer uma série de doenças. E se você protegesse, se você conseguisse levar essas moléculas no bacheiro, tivesse uma tecnologia de aplicação que levasse para o bacheiro, você ia conseguir, de repente, uma grande eficácia. Se uma pulverização aérea, uma pulverização terrestre, colocar nessa soja que já está fechada, né? As linhas ficaram fechadas, disse hoje que é mais ou menos de 1 a 3, 1 a 4% do ingrediente ativo consegue chegar nesse bacheiro e proteger essas folhas, né? Então, ele protege a parte aérea, mas quem é mais suscetível? É essa folha madura que está embaixo, né? Para algumas plantas, isso falando de fungicidas, tá? Então, vai depender para fungicida, herbicida, inseticida, essa questão das técnicas que você vai empregar para colocar essa molécula, né, em contato. A ideia é qual é a melhor forma, quando que eu vou colocar, fazer com que as gotículas dessa pulverização... Existem outros sistemas de aplicação, mas a pulverização é a principal, né, que a gente tem hoje. Como fazer com que a molécula atinja o alvo da melhor forma possível, tá? Então, eu não tenho resposta exata para essa tua questão. Certinho, professor. Obrigado. Então, o que a gente estava falando da agricultura, uma área recém-desbravada, você tinha uma frequência muito grande de implementos que eram feitos, aqui é o arado de disco, agora a gente vai falar sobre revolvimento do solo, e aqui o arado de aiveca puxado, né, por tração animal, a força era um animal. Então, imagine isso, né, na época em que a agricultura era feita, né, e a explicação da grande, né, da questão da quantidade de matéria-prima produzida. Então, você tem as cidades cada vez maiores, né, com uma população imensa, cidades muito populosas, que têm demandas por alimentos, que querem esses alimentos, e, ao mesmo tempo, apedrejam quem está no campo produzindo, né? É claro que a gente falou no início sobre a história de Revolução Verde, Revolução Industrial, e a consequência da história do homem do campo, né? Do espaço, né? A grande concentração de grandes latifúndios, de grandes áreas de produção, mas existe um trabalho que é feito que a gente precisa respeitar, né? Que é representado pelo setor primário. Aqui alguns, né, no passado você tinha acoplamento de
uma adaptação de madeira e alguns, né, o próprio arado de metal, né, o arado de passeio chamado, né, que era antigo feito com madeira, e aqui quase que um precursor do arado de Iveca, né, que seria quase que essa meio que curvado, né. Então, na verdade, essa diferença desses arados, o arado de Iveca e o arado de disco, seriam os dois grandes divisores de água do revolvimento de solo, é que o arado de Iveca, ele faz essa inversão, aquilo que está em cima ele joga para baixo. Então, ele tem uma atividade muito positiva, assim, de colocar esse resíduo que fica em cima. Se esse resíduo abriga patógenos, abriga pragas, coloca ele a 20 centímetros para baixo. E é claro que isso, a performance, como ela é dependente, né, da força animal, então vocês têm uma diferença, né, da questão de eficácia desse tratamento. Mas quando vocês encontram, né, a força eletromotriz para poder revolver esse solo, um trator acoplado a esse implemento, que agora a gente vai falar desses implementos de revolvimento, a gente tem aqui o escarificador. E esse escarificador é um implemento que tem essa função de... o principal alvo de ataque é quebrar áreas de compactação. Eu falei para vocês de calcarear, de pulverizar, de fazer a colheita, daqui a pouco eu vou falar sobre colheita. Em muitas dessas atividades, esse tráfego de maquinários provoca a formação de áreas de compactação do solo e que vão prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular das diferentes culturas que você está implementando. Então, aqui ele está tentando, essas facas, elas têm lá uma profundidade que varia, falando de uma maneira bem mediana, né, seria mais ou menos 1,5 metro, ela, né, tem de aprofundamento, de inserção dessas facas, e no momento que ela insere, quanto mais profundo o implemento for, né, maior vai ser a energia que você vai ter aqui. E se é maior a energia, maior gasto de combustível, maior gasto de combustível é mais dinheiro que você vai ter que ter. Então, imagine, né, 100 mil hectares, o quanto de gasto de energia que tem só de combustível para a realização de atividades de calcareação, de atividades de plantio, né? Então, às vezes as pessoas acham que as coisas, elas não têm custo, né? Que um trator anda e que o diesel é barato e que não tem gasto para isso. E que depois você precisa fazer, né? E além do produtor investir, emprestar o seu nome, né, para o banco, e se aquela cultura não produzir, a cidade não vai trazer dinheiro, trazer comida para ele, né? Então, e não vai pagar suas dívidas. Então, existe toda uma questão racional e empresarial que envolve o agronegócio, em que ele é árduo e que tem que dar certo. Então, aqui eu marquei para vocês, ele exige maior potência de combustível por causa da profundidade, né? Que esse escarificador, esse implemento acoplado ao trator, tem essa função de revolver o solo. E aqui eu coloquei de propósito os dois tipos de implementos, né? Então, às vezes, alguns desses arados, né, ou grades niveladoras que vocês vão ter adaptadas, né, para tentar, numa segunda etapa, né, nivelar o solo. Mas vamos falar dessa etapa aqui que envolve os arados de discos, né, ou os arados que tem, né, de disco, essa variação que vocês têm, dentados, né. Então, esses arados de discos de arrasto, né, então eles, basicamente, eles não têm, o peso do implemento sobre a superfície do solo e a profundidade de atividade do arado de disco, ou esses discos dentados, ela vai variar de acordo com o diâmetro dessa esfera. Quanto maior for o diâmetro, né, mais profundo vai ser o procedimento de revolvimento. E eles podem ser reversíveis ou não. O que é um arado de disco reversível, gente? Me expliquem. Vamos imaginar que tem alguém lá no campo que nunca viu o plantio de nada, né, de nenhuma cultura, e aí você vai explicar para eles o que é um arado de disco reversível. De disco é fácil, né? Explica para mim, me ajuda. Alguém sabe me dizer? O que é esse? Então, esse aqui é um implemento agrícola acoplado ao trator,
né? O trator vai arrastar, né? Vocês vão ter implementos que eles têm uma energia do trator aqui, que ele revolve, né? O que vai revolver o solo, como os rotocanteradores, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas esse aqui é baseado na gravidade, do peso do implemento, e ele vai revolvendo esse solo. Então, ele é ótimo, né, para, aplicou adubo, aplicou calcário, para misturar, homogeneizar esses insumos no solo, esses dois implementos. Mas cada um, né, quando você tem uma grande quantidade de raízes, torrões, às vezes você ter esses dentes nos discos, ele é importante. Então, quando a gente fala de reversível ou não reversível, está relacionado ao fato dele ser fixo aqui nesse implemento, ou ele ser móvel, ele ter mobilidade. Então, se você tem muitos desafios, tem pedregulhos, tem muito, a superfície do solo, ela não é tão homogênea, então vocês vão ter o uso ou não desses arados reversíveis ou não reversíveis. A diferença é isso, dele estar fixo no implemento, ou ele se adaptar, ele se movimentar à medida que ele vai trafegando. Então, ele sempre vai meio que cortando isso, né? Então, ao contrário do Iveca, que eu já adiantando aqui para vocês, o Iveca, ele faz uma reversão do solo. Aquilo que está em cima, ele joga para baixo. E o de disco, ele vai homogeneizando essa parte aérea, e ele tem essa questão de uma profundidade de mistura desses fertilizantes, né? E esse diâmetro do disco, ele vai ter uma relação com a profundidade de quebra. E do ponto de vista físico, vamos pensar assim, uma semente. Por que uma semente, quando eu tenho um solo mais quebradiço, né, desestruturado inicialmente, por que eu preciso fazer esse revolvimento? É justamente para que você coloque numa profundidade, para que fisicamente o solo não forme uma barreira. Se você tiver um solo... Uma vez a gente fez um ensaio em que o operador aqui da escola, ele fez só uma operação de gradagem. E ele ficou com muitos torrões, e ele não desfragmentou. E aí, quando a gente ia fazer o plantio, isso foi um maior trabalho, assim, quando a gente colocava a semente, porque quanto menor for a quantidade de talhões, por exemplo, quando você passa a grade niveladora, ela tem uma opção de fazer com que a superfície, ela não pode ficar irregular. Então, às vezes, se você fizesse só uma operação, a superfície fica toda irregular, e isso vai prejudicar quando receber a semeadeira, fazer o plantio com a semeadeira. No nosso caso, a gente fez à mão, né, porque era um experimento de campo. Então, isso vai prejudicar a questão da germinação das sementes. Então, sempre é importante que a superfície do solo, que esses torrões que são produzidos pelo arado de disco ou arado de Iveca, que eu vou mostrar daqui a pouco, que isso seja minimizado, que o impacto seja reduzido, tá? Então, aqui é mais eficiente, né, que o arado de Iveca. Então, se fosse comparar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o arado de Iveca, tá? É a variação dos dois, tá? Então, da mesma forma, quanto mais largo, ele pode ter uma profundidade maior ou menor. Tem uns discos atrás, dentados, né, arado de disco com arado de Iveca. Então, aqui é o mais eficiente que o arado de Iveca, e tem grandes quantidades de palha. Eles podem afetar esse disco, ele pode meio que encavalar, né, prejudicar a circulação do implemento dentro da área, tá bom? Aqui a profundidade de mistura, né, de fertilizantes e corretivos, né, que a gente já falou. E aí, quiser saber mais sobre arado de disco, funções e diferenças entre arado de disco e arado de Iveca, se vocês colocarem o celular aqui, vai aparecer um site aqui que vai dar uma explicada para vocês. Esses slides já estão lá no Moodle. Aqui é o arado de Iveca, que tem essa função de reversão da superfície, quase não homogeneiza, então você precisa, né, de um arado de disco depois para tentar quebrar esses torrões que são feitos. Então, ele tem funções de incorporação de matéria orgânica, de deixar fisicamente o solo favorável para a germinação da semente nos períodos de plantio, controle de plantas daninhas, seriam essas funções principais desse revolvimento que a gente tem. E é claro que nós temos consequências negativas de um solo que é revolvido, né?
no que diz respeito aos regimes de chuva, energia da água, lixiviação superficial, né, erosão superficial, lixiviação de nutrientes, de cálcio, de componentes, que vão em profundidade, tá? Então, aqui são algumas variações também de implementos acoplados de arado de Iveca, que pode ser também reversível ou não, ele pode ser fixo, ou ele pode ser, ter mobilidade aqui no solo, medida, ele ter mobilidade significa que ele vai se adaptar às irregularidades da superfície do solo. Aqui o disco de corte, né, que vocês vão encontrar, e aqui o arado de Iveca, mas dentro de um modelo mais manual, ou de atividade, eu tinha mostrado no início, com tração animal, né. E aqui uma outra variação que a gente chama de arado de Iveca de haste Baldin, né, então ele tem uma inversão do solo, maior, e ele preserva a questão dos agregados, então solos que são muito pesados, então imagine, ele tem esse espaçamento aqui, porque se o solo é muito pesado, vai gastar muita energia. Então, um solo muito argiloso, né, um solo com muito molhado, isso, então, seriam recomendados esses tipos de arado para gastar menos energia à medida que o trator está caminhando por essas áreas. Então, essas chapas podem ser lisas, que são para solos leves, como eu falei para vocês, e essas chapas aqui do arado de Iveca, elas podem serem recortadas para solos que são pegajosos, com maior resistência, o que a gente chama de solos pesados. Então, mesmo, aqui o site está aqui, se colocar o celular no QR Code, é o mesmo que eu coloquei no slide anterior, tá? Então, os implementos reversíveis, eles se movimentam, maior gasto de energia, e não reversíveis, tá? Os não reversíveis gastam menos energia, tá? Um solo pesado, né? Por isso que às vezes as operações de solo em períodos em que o solo está muito molhado, às vezes você espera secar um pouco para realizar, né, ou drenar as áreas de cultivo, para que você gaste menos energia, menos potência, né, do combustível. E aí você, depois que você preparou esse solo, às vezes você tem esse aqui, né, para quem trabalha com hortaliças, né, o rotocanteirador, né, o arado formador de camalhões. Camalhões seriam essas elevações de solo, né, que vocês vão encontrar para algumas culturas que o sistema de plantio é dessa forma, e outras que são, né, geralmente 80 centímetros, em que formam esses canteiros, né. Cebola, vocês vão ter aqui em Cristalina áreas com o rotocanteirador, que ao mesmo tempo que ele destorroa, esse aqui é mecânico, vocês vão ter várias facas, acho que eu devo ter uma foto, que ela vai girar automaticamente, não é mais por gravidade, existe uma energia oriunda do trator que vai fazer com que você quebre essas inúmeras facas, elas passem pelo solo e deem essa formação, essa conotação desse canteiro. Então, isso é o que a gente chama de camalhão, seria uma elevação, uma linha, né, de cultivo, que é feito, né, pelo arado formador de camalhões, e aqui o arado formador de canteiros, né, o rotocanteirador. Então, cada empresa, vocês vão ter outro, ou professor que trabalha com isso vai falar com outras terminologias, talvez mais atuais que eu. Aqui o que eu tinha falado para vocês, esse arado formador de canteiros, ele vai girar com a energia do trator, ele é acoplado, né, ao trator, e vocês podem ter aqui, né, uma escarificação né, levantando os torrões, e imediatamente vocês têm as várias facas que vão cortando, né? Então são padrões e variações. Então quando forem para essas feiras, né, vão para se divertir também, mas existe um momento para se divertir. Mas antes disso, explorem todos os estandes, perguntem muito e olhem muito, sejam muito curiosos por tudo que estejam dentro do que vocês decidiram fazer pelo resto da vida de vocês, que é trabalhar com agricultura, trabalhar com, né, a agronomia. E a colheita, né? Daí vocês vão observar que aqui é uma lavoura de trigo, né? Depois da implementação de todos esses sistemas mecanizados, você tem, às vezes, sempre uma caçamba que vai recolher o produto, a matéria-prima gerada, todo o investimento foi para que você conseguisse obter essa matéria-prima, e essa matéria-prima você pode vender diretamente, ou pode industrializar isso e ganhar mais dinheiro pela industrialização.
Isso pense no café, pense na maçã, pense nos diferentes produtos vegetais que o homem cultiva, tá? E aí vocês têm alguns padrões que, em geral, a própria o próprio melhoramento de plantas cria espécies vegetais em que o hábito de desenvolvimento ele é adaptado para a questão da mecanização, a colheita mecanizada. Tem muitas espécies que isso aconteceu. Com a soja passou por esse processo. A soja do passado, ela tinha um hábito de desenvolvimento que ela ficava deitada no chão, ela se enrolava. Os ancestrais mais, a gente chama de hábito de desenvolvimento determinado e indeterminado. O feijão ainda tem isso um pouco. E aí, rente ao solo, já imaginou se esse solo for cheio de acidente? E aí vem aquilo que eu falei para vocês no início, daquelas técnicas de preparo desses solos iniciais, em que fazia com que a superfície do solo fosse toda plana. E que isso vai ter um reflexo para a questão da colheita mecanizada. Vocês vão ter várias facas que vão cortar aqui na base, e aí vocês têm vários sistemas por dentro do trator que vão separar a parte aérea dessa planta, e alguns eles jogam aqui para trás para os grãos que são produzidos. Já imaginou se isso fosse feito na mão? Da mesma forma, o café, que eu vou mostrar para vocês, uma colheitadeira, o algodão, a cana. Já imaginou no passado a agricultura, que era feita todo num sistema de colheita manual? O quanto de trabalho que era feito? Aqui, a questão de você jogar a planta, esses vários anéis vão jogar a planta para dentro dessa plataforma, e na base vai seguir quase o mesmo processo. Eu acho que deve ter variações muito pequenas, com relação ao porte é quase similar, Então, vocês vão ter, às vezes, algumas colheitadeiras de trigo, colheitadeiras de algumas espécies que utilizam a estrutura quase que similar, Aqui, para a questão do milho, então, os espaçamentos para poder entrar e poder realizar a colheita, vocês vão ter algumas variações com relação às tecnologias, número de linhas que vão ser implementadas. Hoje vocês têm tecnologias de GPS em que a pessoa trabalha de dia, trabalha de noite, e a própria máquina caminha sozinha por toda a área para realizar os procedimentos de colheita. Aqui o café, então ele quase que abraça as plantas, as linhas, um pneu fica nessa linha, outro pneu fica na subsequente, e vai passando uma série de facas. Uma vez eu vi alguém falando sobre desvantagem do café, que ele provoca muita injúria, As facas que vão batendo nas plantas provocam muitas injúrias, muitos ferimentos, porque o café ele é bianual, Um ano ele produz, o outro ano ele não produz. E se tem muito ferimento, depois vai ter porta de entrada de pragas, de doenças, etc. Mas uma área extensa, Se você quer ser um grande produtor, exportador de café, você tem que, você dubitavelmente vai acabar sempre aderindo à tecnologia de colheita mecanizada. No passado era assim, A minha família, meus avós iam para o norte do Paraná para fazer a colheita manual de café. Então, existiam pessoas que iam fazer esse tipo de atividade. Com a cana-de-açúcar também, Aqui, o fardo que é produzido por esse equipamento, por essa colheitadeira de algodão, e que olha que coisa fantástica, Você separar o linter, a fibra, e você ter o algodão separado da planta, Então, é uma questão fantástica que a mecanização conseguiu resolver dos problemas da agricultura, E é um pouco disso, Vocês, como futuros profissionais, precisam, assim como eu falei daquela história após o fechamento das linhas, em que uma planta fica muito suscetível, quando começa a florescer, as plantas ficam muito suscetíveis a pragas e doenças, a forma de proteger o bacheiro, até hoje ainda existem problemas para você alcançar, as moléculas alcançarem o bacheiro. Então, pensarem no que existe de desafios, de problemas que não foram resolvidos, para serem incorporados. Imagine isso na década de 70. Na década de 70 não era, a colheita de algodão não era feita dessa forma. De café não era feita mecanizada,
de muitas culturas não tinham acesso aos implementos. E aí o que aconteceu? Uma questão de evolução, de problemas que foram pautados e que foram trazidos, formas, adaptações de criação de equipamentos, de trazer inovação para o campo, para que você consiga resolver esses obstáculos para o sistema produtivo. Então, eu faço um convite para vocês, no momento que, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo as informações ligadas ao futuro da profissão de vocês, que vocês também abram a mente, vocês têm... vocês, como jovens, é muito fácil de desenvolver, de criar esse espírito inovador para descobrir, trabalhar em cima de um determinado desafio, criar uma ideia e que essa ideia, né, desde a criação de um aplicativo, né, desde pequenas coisas que tenham esse espírito, que possam, né, aprender coisas e resolver essas questões com ideias geniais, né, com ideias, às vezes ideias simples que vêm, que às vezes eu não tenho a capacidade de criar, que eu tenho de repente uma mente viciada, e vocês entenderem isso é algo que esse espírito inovador é algo que é extremamente importante e que talvez a partir disso o cara que inventou, que adaptou todo o implemento, todo o equipamento para colheita do algodão, olha o quanto que ele ajudou a humanidade, ajudou os produtores, ajudou a agricultura. E aqui a cana-de-açúcar também, né? Antigamente a cana era feita manual, né? E aqui, olha, reparem ela cortada em toletes, né? Separando a planta inteira e só o caule. Lembrando do que a gente falou na última aula, do álcool, né? Da fermentação, né? Então, a cana, a fonte de energia, né? A gente chama de biocombustível, a partir de planta, ela é mais saudável, ela é mais sustentável, né? Então, ela vai reduzir a questão da emissão de gases, de compostos, emissão de carbono para a atmosfera. Então, aqui é a colheita mecanizada e da cana. Então, isso é graças à inovação, né, que foi colocada na agricultura. Então, essa é a primeira parte, né, dessa aula, né, ainda não vai dar tempo de eu finalizar. Acho que eu vou colocar na próxima aula para não confundir tanto. Vou falar um pouquinho aqui sobre as propriedades, né, as propriedades químicas do solo. Então, quando você faz uma análise de solo, agora a segunda parte da aula é falar sobre propriedades químicas e físicas do solo. Então, essas propriedades, todos os solos, toda vez que vocês forem realizar, forem pegar esse solo para cultivar, as recomendações de calcário, de adubo, né, e de fertilizantes, químicos ou orgânicos, elas são baseadas pela presença de componentes químicos, por isso que a gente chama propriedades químicas, e por características que vocês vão ter, que a gente chama de propriedades físicas do solo. Então, isso vai estar presente na análise, e quem vai ser responsável por olhar essas características físicas e químicas do solo são os agrônomos, os engenheiros agrônomos, né, que a gente falou na última aula. E vai dizer se esse solo é bom ou se esse solo é ruim. Eu tenho 15 talhões, eu vou coletar amostras de 15 talhões e vou saber se cada um desses 15 talhões, quais são as condições físicas e quais são as condições químicas desse solo. Eu vou ter informações sobre matéria orgânica, sobre a questão do pH, que vai ser importante, útil para a verificação do calcário, a concentração de fósforo disponível, vocês falaram de disponibilidade de nutriente, né? Quantidade de cálcio, magnésio, potássio, alumínio, né? Alumínio tem a ver com pH em água aqui, ó. Porque daí você vai neutralizar alumínio com o calcário e vai neutralizar o íon de hidrogênio nesse pH. Depois, a concentração de hidrogênio mais alumínio. Existe lá vários alunos fazem estágios em laboratórios de análises químicas do solo para saber os processos para a detecção e identificação de pH, de fósforo, de alumínio. O professor vai falar na disciplina de vocês, disciplinas de solos, né? A matéria orgânica do solo. Existe uma propriedade muito interessante que é a soma de bases, né? Então, a quantidade de cargas elétricas, né? CTC efetiva, CTC total, quantidade de cargas elétricas nesse solo.
O que eu quero dizer? Matéria orgânica e argila, solos muito argilosos e solos com muita matéria orgânica, eles vão ter muita carga elétrica. Se tem muita carga elétrica, os nutrientes que as plantas absorvem vão ficar associados a eles. E depois, quando a planta se desenvolver, eles vão absorver. Então, sempre quando eu tenho um solo, como no sistema de plantio direto, que eu incorporo material orgânico, eu vou aumentar com o tempo, aumentar essa CTC desse solo, tá? E aí, você sabe que a fertilidade de um solo é medida pelo V%, o valor de V, que também, na análise química do solo, vai estar presente. Então, a gente tem a saturação por bases, ou V%. Alguns solos, naturalmente, têm esses nutrientes dissolvidos, presentes nesse solo, e outros não. É claro que alguns desses nutrientes que são oriundos, na grande maioria, oriundos dos processos de suplementação. E lembrando que essa suplementação é baseada a quantidade de fertilizante que eu coloco. Se eu for cultivar cana, é uma. Se eu for plantar maçã, é outra. Se eu for plantar batata, é outra. Se eu for plantar tomate, é outra. Por quê? Porque o processo de recomendação de adubo, né, de suplementação de adubo, é baseado no requerimento que a cultura vai ter. As exigências que a cultura vai ter para você poder calcular. Então, vocês, agrônomos, vão pegar análise química do solo, química e física do solo, vão perguntar, vão decidir, né, vocês vou plantar soja, quais são, existem manuais em que colocam lá nitrogênio, fósforo, potássio, quanto que soja requer de nitrogênio, fósforo e potássio. E aí vocês vão calcular as quantidades de adubo pela área de acordo com essas propriedades presentes que vão ser úteis para o cálculo. E aí vocês vão aprender isso lá na disciplina de nutrição. Né? Tem uma disciplina optativa chamada calagem e adubação, e tem essa, sempre peçam para a professora Dalcimar ensinar para vocês, abrir para vocês, essa disciplina de calagem e adubação é uma disciplina optativa. E é muito interessante nesse ponto, porque agrônomo que é agrônomo tem que saber olhar para uma análise de solo, tem que saber olhar se é boa, se é ruim, e trabalhando com o sistema produtivo, por exemplo, às vezes eu esqueço, mas eu sei de alguns conceitos básicos, de tudo isso que eu estou falando são coisas que veio lá da graduação, eu não sou especialista na área de solos, e que eu estudei. Eu acho que, por exemplo, eu sou fitopatologista, mas eu acho que solos, ela é mais fácil de entender na prática do que a própria fitopatologia. Eu acho a fitopatologia um pouco complexa. Vocês, quando fizerem comigo, vocês vão, se for presencial, eu vou estar com bastante gás, acho que vocês vão sofrer um pouco, viu? Mas eu considero um pouco mais difícil do que solos. Acho que solos é mais fácil de você, como eu trabalho com micro-organismo, é pequeno, é difícil de enxergar, então solo é mais fácil de vocês entenderem esses conceitos e essas interações com a planta, enfim, é muito, muito bacana. E a gente estava falando sobre argila e carga elétrica aqui, né, da CTC. Você sabe que um solo, sem fazer análise química, existe um teste que a gente chama teste de minhoquinho. Você pega um pouco d'água, pega um punhado de argila, mistura essa argila com água e enrola na mão. Se o solo formar uma minhoquinha, um solo úmido, significa que ele tem alta adesão, alta carga elétrica negativa e tem grande quantidade de argila. Agora, se, por exemplo, um solo arenoso, mesmo colocando, imagine, já foram, né, pega a areia de construção, coloca água, você não consegue fazer minhoquinha, né? E aí esse é um teste para você observar uma questão a concentração de areia, se é maior a concentração de areia ou se é maior a concentração de argila nesse solo, que a gente chama teste da minhoquinha. Precisa de um punhado de terra, qualquer que você tenha, e água. Se ela, ao momento que você adiciona a água, ela formar uma minhoquinha, é o teste da minhoquinha, tem bastante argila. Se não formar, é porque tem bastante areia, tá? Só vocês imaginarem, a areia de construção não forma minhoquinha, né? E aqui o fósforo remanescente também é um outro elemento que vai estar presente
na análise química do solo. E as propriedades físicas, como a textura, o que é textura? É isso que eu estou falando. É a concentração de areia, silt e argila. Quais são os componentes físicos principais dos solos? Areia, silt e argila. Quem tem o maior tamanho da partícula? Areia, silt ou argila? Falem vocês. Areia? Quem é maior, né? Areia, a partícula é maior, e a argila, a partícula é menor. E o valor intermediário é o silt, tá? E aí medir densidade da partícula é massa sobre o volume que você vai ter, né? Então, alguns componentes, sabem que eles ocupam um espaço maior ou menor, então vocês podem calcular esses componentes físicos, a densidade do solo, a presença de microporos, oxigênio, porque isso tem a ver com o desenvolvimento do sistema radicular, a curva de retenção de águas, que são propriedades físicas do solo, resistência do solo à penetração, a estabilidade desses agregados em água, e a capacidade de campo versus a porosidade total, que são todos os elementos físicos que vocês vão estudar, disciplinas de física, hidráulica, enfim, uma série de implementos agrícolas, né, mecanização agrícola, vocês vão ter ressaltado a maior importância desses componentes, tá? Então, essas seriam as informações. E aí, no momento que você vai fazer essa análise de solo, você vai colocar lá no saco informações da ficha, como o número da amostra, o nome do produtor, endereço, município, a vegetação e área de campo, de cerrado, a topografia, quanto tempo que vem sendo utilizado o cultivo naquela área, foi adubada, não foi adubada, porque isso vai ter reflexo com relação às propriedades químicas do solo, né? E aí vocês vão usar alguns equipamentos, né? Às vezes vocês vão ter, às vezes as empresas que vocês trabalharem vão ter... Vocês já ouviram falar do termo trado? Vocês conhecem esse termo? Então, até aqui, trado holandês, trado caneca, trado calador, trado rosca, são as variações, são coletores. Trado é o nome que se dá, um agrônomo tem que, né, não pode esquecer o que é trado. É o coletor de solos. E esse solo que você vai enviar para o laboratório para fazer análise química e física, e a partir dessa análise química e física vai fazer a recomendação de adubação e calagem, tá? Então, professor, expliquem para mim, como que eu faço se a grande maioria dos trados, eles pegam uma quantidade de 20 centímetros? Como que eu faço para fazer análise química e física numa profundidade de 20 a 40 centímetros? Eu quero saber 20 a 40 centímetros. Vou plantar uma árvore. Uma árvore, ela vai ter um sistema radicular mais profundo. Então, se eu tiver uma informação só de 20 centímetros, né, não é relevante, concorda comigo? Pode até ser relevante, mas eu preciso de uma informação mais profunda. E aí as operações necessitam, né, de preparo de solo mais profundas. A incorporação de calcário e de adubo necessita ser mais profunda. Então, como que eu faço para coletar solo de 20 a 40 se a altura do trado é de 0 a 20? Me ajuda, gente. Eu sou Luciano Huck, nunca mexi com agricultura. Queria ser o Luciano Huck, pelo menos o dinheiro que ele tem, né? Como que o Luciano Huck ia fazer para... Ele quer plantar citros e quer fazer uma análise de solo de... Vou aumentar, então, mais profundo. De 60 a 80. Como que ele faz? Com esses trados aqui, holandês, caneca, calador, rosca, como que ele faria? De rosca, né? Qualquer um, eu acho, assim, poderia fazer. Às vezes tem alguns que são mais fáceis, menos fáceis. Eu gosto desse calador aqui. O rosca, não sei. Mas, enfim, vamos imaginar, você pegou o rosca. Como que seria na prática para você coletar esse solo? Teria que marcar nele, ou se ele já for marcado, os 20 centímetros, eu acho, né? Isso. Aí depois, eu já vi que faz tipo um quadradinho,
né? Quando dá esses 20 centímetros, depois coleta mais profundo. Isso. Você Eu vem já vi uma aqui, vez. pega esse, vamos imaginar, se você quiser pegar de 20, 20, 20, vem, se você não quiser pegar superficial, você já fez, você pega, joga fora, cavou os 20, depois cava mais até ele poder penetrar, que é quase que por escala, sabe? Então você pegou, enfia no solo, vai girando, pegou os 20, colocou dentro de um saco, depois ele vai girando mais, porque daí vai ter um marcador, né? E aí você vai saber que você aprofundou mais 40 centímetros, e aí você tem uma amostra de 40 a 60. E aí você coloca em outro saco. Mas é claro que são amostras compostas que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então você pode utilizar, então ele vai entrar nos 20, arranca esse solo, e aí você separa, geralmente vai seguir, tem alguns trados que são um pouco diferentes. Se tiver de 10 centímetros, você pode tirar de 10 em 10, tá? E aí as amostras compostas, se for na agricultura de precisão, a área é dividida em talhões, e de cada talhão você vai pegar um número representativo de amostras, usando esses trados. Eu acho que o mais comum aqui, que a gente conhece, é esse calador aqui, que ele fica quase como um cone aqui dentro, sabe? Mas você pode fazer com uma pá de corte? Pode, aí você faz uma estimativa que, né, com a profundidade, né, a mão é 20 centímetros, né, a diferença de um dedo para o outro, e aí você pode medir com uma pá e coletar. Se você não tem trado, você pode coletar o solo com uma pá também. E aí pode colocar as amostras de vários pontos num balde e depois separa 500 gramas para enviar para um laboratório para análise, tá? Então aqui o solo fica aderido, ele é uma rosca, né, ele fica aderido. Aqui você tem cilindros, e aqui você tem fatias do solo, né? Nesse estrado holandês, na pá de corte, ou trado fatiador que você pode utilizar. E aí todas essas amostras, você vai adicionar dentro de um balde, mistura, mas é claro que você não vai misturar de 0 a 20 com 40 a 60 no mesmo balde, tá? E depois você retira uma pequena porção. E essa mesma ideia vai ser para extração de nematóides, essa mesma ideia vai ser, por exemplo, o volta e meia manda uns solos para analisar micro-organismos em solo. E aí, só que para micro-organismos precisa de bem pouco também. Então, às vezes, alguns laboratórios, eles têm um sistema de análise química e física e mandam para um laboratório de microbiologia do solo para analisar a microbiota do solo. Tá? E aí você também pode pegar esse solo e ver a quantidade de população microbiana, de fungo. Quanto mais bactéria tiver, porque muitos desses fungos e bactérias são benéficos, melhor vai ser para o desenvolvimento dessas plantas. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Então eu vou parar por aqui hoje, e aí na próxima aula a gente fala sobre mais instrumentos de coleta, a questão do trado, sobre a amostragem, vamos falar sobre exemplos de análise de solo, né? Se é bom, se é ruim, né? Aqui um talhão, o segundo talhão, exemplos, falar sobre calagem, tipos de calcário que nós temos, falar sobre a questão da faixa de pH e calcário, né, para nutriente. Toda vez que fala de calcário, tem que se ligar à questão da absorção de nutrientes, e aí o que a gente já viu, e a história do CTC, o cálculo da quantidade de calcário, e aí a gente termina com